O Alzheimer, por exemplo, como a gente falou, vai se acumulando ali a lesão neuronal, e aí, em algum momento, a partir daquele momento, você cruza a linha, a fronteira, a partir da qual os sintomas começam a aparecer, sinal de que o número de neurônios daquele pulso comprometidos já é muito significativo. Então, como você bem colocou, o que a gente quer nessa fase é feito um bom diagnóstico. O que a gente quer, na verdade, é, no mínimo, diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, no caso dos anticolinesteráticos, por exemplo, no caso do Alzheimer, ele tem o objetivo de manter aqueles neurônios ali que estão começando a falhar, começando a se instabilizar, uma vitalidade maior para poder garantir que eles sejam capazes de se manter vivos e funcionantes para reduzir ali a evolução. É claro que quando você trata bem um paciente com Alzheimer em fase inicial ou intermediária, você consegue tirar deles alguns fatores que debilitam, e aí há uma percepção, uma sensação de que houve uma melhora. Porque no final do dia, melhora ou piora, está muito mais associado, na verdade, à expressão disso clínica, ou seja, nos sintomas. Porque a fisiopatologia, essa não. Quer dizer, se eu tenho bilhões de neurônios ali, morreu metade, eu não consigo fazer com que eles, apesar da área do hipocampo ser uma área que você identifica o nascimento de novos neurônios, né? Ainda assim, para que essa circuitaria se refaça, é algo que até o momento a ciência ainda não conseguiu evoluir tanto, mas alguns novos medicamentos em estudo, eles ao invés de simplesmente a gente aumentar os níveis de acetilcolina na fenda, já estão atuando, na verdade, estão buscando atuar sobre o processo de depósito de substância amiloide, para tentar desfazer esses emaranhados neurofibrilares, esses depósitos de substância amiloide também, para desfazer isso e salvar o neurônio, né, e permitir com que ele se restabeleça aqueles que já não morreram, não degeneraram. Então, respondendo a sua pergunta, hoje, o principal foco do tratamento é estacionar, mas como você resolve, eventualmente, um distúrbio metabólico junto, você resolve a depressão, você melhora o sono. Quando você equilibra tudo, a sensação, muitas vezes, é que regrediu, porque você tirou alguns elementos que pioravam a doença. Então, sim, o principal objetivo do tratamento medicamentoso e não medicamentoso nas doenças neurodegenerativas é reduzir a velocidade e, muitas vezes, trazer, por exemplo, o Parkinson, por exemplo, tratado, evolui de forma mais lenta, degenera menos do que o Parkinson não tratado. Mas quando você equilibra bem o paciente, a medicação do paciente e hábitos de vida e tudo mais, muitos dos principais sinais e sintomas dele, você consegue, no caso do Parkinson, você consegue fazer com que ceda, por exemplo, tremor, rigidez, você consegue tirar isso. Então, como você consegue equilibrar isso, a sensação dele também é que a doença regrediu, porque ele está estabilizado. Então, ele tem a percepção de ele, e também muito associado à depressão, né, o Parkinson. Então, você consegue tratar a depressão, todo o distúrbio dele motor, então acaba que ele retoma a vida. Você vê aquela paciente que volta ao seu consultório, maquiada, com cabelo pintado, tratada, cuidada, e estava ali numa condição muito triste, porque totalmente largado, né, do ponto de vista de autocuidado, e volta outra pessoa. Isso, na nossa visão, é você fazer uma doença regredir. Porque a cura a gente não vai conseguir. Mas você conseguir devolver a qualidade de vida, reduzir a velocidade de progressão e tirar os sintomas que debilitam, de uma certa forma, é um alvo interessante ali de terapêutico que a gente tem que buscar, né? Você acabou de assistir um corte do Medcast. Esse episódio tem o apoio do IDOMED, Instituto de Educação Médica, que reúne tradição e inovação no ensino da medicina. Acesse idomed.com.br e conheça a excelência em ensino médico da graduação até a pós-graduação. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Aqui Daniel Coriolano e até o próximo episódio do Medcast.